Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abre comigo em Gênesis, capítulo de número 32, verso de número 22, até o verso de número 32. Aleluias. Quero falar de Jacó. Aleluias. Quero que você preste atenção naquilo que o Senhor tem nessa noite, mais uma vez, como sempre. Porque se você tem perdido algumas derrotas, tem obtido algumas derrotas, o Senhor nessa noite quer ministrar ao nosso coração que nós vamos lutar e nós vamos vencer. Amém. Nós vamos lutar e nós vamos vencer. Aleluias. Deus vai deixar você vencer. Aleluias. Vamos meditar sobre isso nessa noite? O Senhor colocou isso no meu coração. Um Deus que nos deixa vencer. Como que pode? Eu comecei a pensar. Estava vindo, dirigindo o carro e comecei a pensar. Isso aí começou a ministrar. Eu sou Deus Todo-Poderoso, mas que eu vou deixar você vencer. Amém. Aleluia. Vamos meditar nisso. Todos encontraram? Gênesis capítulo de número 32 e verso de número 22 em diante. Glórias a Deus. Todos se encontraram? Diga amém. Amém. Você que não encontrou, Escola Bíblica Dominical. Gênesis capítulo de número 32, verso de número 22. Aleluia. Leiamos o texto que diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tornou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Aleluias. Feche seus olhos e oremos mais uma vez ao Senhor. Soberano e eterno Deus, ó Pai, acabamos de ler a Tua santa e soberana palavra. Palavra essa que é viva, é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações. Ó Pai, Senhor, prepare-nos para receber a Tua palavra nessa noite, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém? Tome o teu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Eu quero falar um pouco a respeito desse val de Jaboque. Falar a respeito deste vale, deste local, aonde foi
o cenário da peleja entre Jacó e Deus. O anjo do Senhor, o próprio Deus, segundo a palavra do Senhor nos diz. Falar de vale, às vezes é um pouco complicado, porque as pessoas não gostam de ouvir falar de vale, falar de deserto, falar, como falamos na quarta-feira, de tempestade. Porém, são cruciais esses momentos para Deus se revelar ao homem. O momento de adversidade, o momento difícil, o momento de tempestade, o momento de angústia, o momento de cova, o momento em que às vezes nós nos encontramos sozinhos, é os momentos mais preciosos que precisamos ter diante da presença de Deus. E é isso que precisamos entender, porque às vezes achamos que estar sozinho, viver uma solidão momentânea, é algo que não agrada a ninguém, e é algo que apresentamos ao adversário. É o adversário que está fazendo isso, é o adversário que levantou essa peleja, essa guerra, e é por isso que esses inimigos se levantaram. E não, é momento de Deus honrar o teu servo, é momento que Deus quer se revelar a você, é momento em que Deus preparou aquele cenário para verdadeiramente trocar o teu nome e tratar com você de alguns assuntos que você está evitando ser tratado. Nós encontramos na Bíblia Josafá, rei de Judá, em que ele está indo para uma peleja, e o texto nos diz que 3 reis se levantaram contra Josafá. E a Bíblia nos diz que o Senhor disse a Josafá como que ele iria vencer aquela peleja, como que ele iria vencer aquela luta. Afinal, era um exército contra 3 grandes exércitos. Aos olhos humanos, não teria como vencer. Aos olhos humanos, seria difícil. E Josafá sabia disso, porque o texto nos diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram a dizer: Senhor, envia o socorro, envia a resposta. Nós vamos lutar, nós temos aqui armas, mas é muito difícil. Porém, o Senhor levantou um profeta no meio do arraial e disse para Josafá o quê? Não terás que pelejar nesta peleja. Você vai para o vale, você vai caminhar em direção aos que estão te perseguindo, aos que estão diante de você, mas eu sou o Senhor que vou te dar a vitória. O texto nos diz que o Senhor disse para ele o que ele iria fazer. Ele iria colocar os armados, ou melhor, os cantores, os levitas, na frente dos armados. E enquanto eles tocassem as buzinas, Deus estaria armando armadilha para o adversário no outro lado, no vale. E a Bíblia nos diz que quando Josafá chegou naquele vale, não tinha mais ali adversário. Olhe para o teu irmão e diga para ele: é no vale que você vai ver a tua vitória. Parece esquisito, parece complicado, mas às vezes num leito que as pessoas encontram Jesus. Parece que é nos momentos mais difíceis que Deus deixa para demonstrar sua glória sobre a vida do seu povo, não é assim? Parece que é nos momentos mais complicados, como foi Daniel, ali na cova dos leões, que Deus permite tudo aquilo para depois se manifestar. É porque Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós encontramos aqui Jacó, quem era Jacó? Nós sabemos que Jacó era filho de Isaac. Lembra Isaac? O filho da promessa. O filho da promessa, Isaac, filho de Abraão. A Bíblia nos fala que houve vários acontecimentos relacionando Jacó.
E você já ouviu várias ministrações a respeito de Jacó. Que Jacó era aquele menino, era aquele filho que era desejado por Rebeca. Lembra disso? Rebeca não podia ter filho. Rebeca era estéril. E diz as Escrituras que Isaac orou, tinha 40 anos de idade. E quando ele tinha 60 anos de idade, diz a palavra do Senhor, Rebeca então ia dar à luz. Porém, antes de Rebeca dar à luz, o Senhor havia dito a ela que havia duas nações, dois povos dentro do seu ventre. Aleluias! Uma mulher que não podia dar à luz, agora ela percebe a sua barriga crescendo e o movimento das crianças dentro do seu ventre era algo anormal, porque ali dentro era um movimento muito forte e ela não estava entendendo aquilo. Então ela pergunta ao Senhor e o Senhor diz: olha, aí dentro há duas nações, porém há uma profecia, uma palavra, que o maior servirá o menor. A história nos diz, e eu quero fazer uma alusão do texto, dizendo que quando estava Rebeca para dar à luz, as parteiras estavam ali, o momento do parto, a dor do parto, Rebeca está ali, as parteiras acompanhando ela, Isaac do lado de fora, todo ansioso. E segundo relato bíblico, quem sai primeiro, quem rompe primeiro a bolsa é Esaú. Esaú ele sai, Esaú está nascendo e diz o texto que Jacó estava com a mão no calcanhar de Esaú, dizendo: é a minha vez, é eu que vou nascer primeiro, é chegado o meu momento. E diz o texto, diz a Bíblia que Esaú nasce primeiro e logo depois nasce Jacó. Esaú é o primogênito, enquanto Jacó é o segundo. A primogenitura é algo muito importante para o povo judeu, porque o primogênito iria receber a bênção do pai. O primogênito iria receber todas as promessas que havia sido liberada sobre Abraão, que havia sido liberado agora sobre Isaac, iria ser liberado agora sobre o primogênito, que seria Esaú. Porém, a palavra do Senhor disse que eram dois povos e que o maior serviria o menor. A Bíblia nos diz que essas crianças cresceram e Esaú era caçador e Esaú ele andava nos caminhos de Isaac, que Isaac também gostava da caça. Isaac gostava de Esaú, amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Esse momento eu não vou entrar nessa área porque é um erro que Isaac e Rebeca cometeram de haver uma separação entre os filhos. Mas vamos seguir a ministração dentro daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eles cresceram e um belo dia Isaac estava vindo da caça. E quando ele está chegando faminto, Jacó está com um guisado de lentilha preparado. E Esaú, ele olha para aquele alimento, olha para aquele guisado, olha para aquela sopa de lentilha, e ele diz para Jacó: me dá um pouco, eu te peço, dessa sopa. Eu estou com fome, estou já desfalecendo, eu estou morrendo, me dá um pouco, Jacó, você afinal é meu irmão. E Jacó então ele usa de quê? Ele diz: se você me vender a sua primogenitura, eu te dou essa sopa de lentilha. O nome de Jacó, segundo os relatos bíblicos, é enganador, é suplantador, é aquele que age traiçoeiramente, aquele que maquina o mal. Este era Jacó. Jacó olhando para Esaú com fome, e ele então logo pensa em quê? Eu quero a primogenitura, eu quero o lugar dele, eu quero aquilo que ele tem. Muitos são chamados de Jacó. Alguns chegam a dizer que todos nós temos um pouco de Jacó.
Todos nós temos uma imagem de Jacó, uma imagem de querer, de desejar. Jacó, ele alcança a primogenitura, porém chega num momento que Isaac manda chamar Esaú para que ele pudesse dar a bênção tão esperada de todos, o primogênito. Todo primogênito estava aguardando esse momento. O relato bíblico nos diz que Rebeca, mãe de Esaú e de Jacó, esposa de Isaac, ouviu de trás da porta Isaac dizendo para chamar Esaú, que ele iria o abençoar. Eu estou trazendo a história para você, para que eu possa entrar naquilo que Deus tem para você nessa noite. O relato bíblico nos diz que Esaú então ouve a voz de Isaac e vai ao campo procurar a caça para fazer o guisado, para trazer para Isaac comer, para Isaac o abençoar. A palavra do Senhor nos diz que Rebeca disse para Jacó: prepare o animal, faça como eu estou te dizendo, traga um animal, eu vou preparar o alimento e você vai se fazer Esaú, vai vestir as roupas de Esaú e vai lá entrar e vai receber a bênção do seu pai. Rebeca induz Jacó a mentir. O texto é bem claro. Rebeca, ela diz que a maldição não venha sobre a tua vida, mas venha sobre a minha vida. A palavra do Senhor nos diz que Jacó traz o alimento, Rebeca prepara o prato, e Jacó agora entra nos aposentos de Isaac. Diz a palavra do Senhor que chegando Jacó ali, Isaac pergunta, ele que já estava com uma certa idade e não mais enxergava, não tinha mais uma visão boa, não conseguia discernir, a visão estava ruim. Isaac pergunta: quem é, meu filho? E Jacó, se passando por Esaú, responde: sou eu, Esaú, seu filho. E Jacó então se aproxima de Isaac, traz o guisado. Isaac come daquele guisado preparado. E Isaac agora, ele chega e ele diz para aquela pessoa que está diante dele, a qual ele não pode ver. Isaac está dizendo: chegue mais perto, eu quero te beijar, eu quero cheirar você. E quando Jacó se aproxima, se passando por Esaú, ele vestido com a roupa de Esaú, e colocado nele alguns pelos, porque Esaú era peludo, e Jacó não era. Isaac, na sua velhice, ele cheira, ele beija, pensando ser Esaú, mas o texto diz que ele chega a dizer: você tem o cheiro de Esaú, mas tem a voz de Jacó. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não adianta enganar ao Senhor, Ele está no controle de tudo. E só há um meio de receber uma vitória: quando nós nos esvaziarmos diante dele. A Bíblia nos diz que a partir daí, Jacó ele foge. A partir daí, Rebeca, sabendo que Esaú queria matar Jacó, ela arruma uma maneira e diz para Jacó: Jacó, você tem que ir para onde estão os nossos parentes. Labão, nossos parentes está mais distante, você vai para lá. E ali você procure alguém para casar e viva por lá até que a ira de Esaú se vá, porque ele está querendo te matar. A Bíblia nos diz que Jacó foi embora. Jacó vai errante, encontra a casa de seu tio Labão, e ali ele vive por muitos anos. Ele ali casa, Jacó ali é enganado por Labão. Jacó ali trabalha por 14 anos para adquirir 2 esposas. Na verdade, a principal, Raquel. Depois de um certo período,
Jacó enriqueceu, porque o Senhor era com ele. Jacó era aquela nação inferior. Jacó era aquele povo menor. Jacó era aquele povo que queria dominar sobre o maior. Quando Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas, você não precisa tentar ir adiante, a promessa vai te alcançar. Você não precisa tentar agir de esperteza ou ser trapaceiro em certas situações. Você não precisa disso. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Pode ter convicção e pode ter total certeza de que Deus, Ele fará na tua vida. Glória a Deus. Não precisa tentar armar jeitinho brasileiro, ou jeitinho americano, ou qualquer outro tipo de maneira para tentar alcançar a tua bênção. A tua bênção te alcançará. É assim que diz a palavra do Senhor. O texto nos diz que então agora Jacó, muito rico, olha para o teu irmão e diga para ele, ele está milionário. Ele está muito rico, mas a consciência tem uma culpa. Ele é milionário, mas a consciência não o deixa em paz. Ele é milionário, ele alcançou um cargo numa empresa, mas a sua consciência o condena. Já viu isso? A consciência é algo que o homem não pode fugir dela. A consciência está presente na vida de qualquer um de nós. Não há como. Você pode estar sorrindo, você pode estar alegre, você pode estar festejando, mas no fundo a consciência sabe o que você está passando. As pessoas não sabem. As pessoas que estão ao redor não sabem. O patrão não sabe. Talvez o pastor não sabe o que você está passando, o que você está enfrentando, mas você e a sua consciência sabem. Amém, glória a Deus. A Bíblia nos diz que Jacó então resolve regressar. Ele vai voltar para a sua terra, casado, com servos e servas, milionário, porque lembra quando ele trabalhava para seu tio Labão, que o Senhor o abençoava em tudo que ele fazia. Quando Labão dizia que queria o gado branco, Jacó dizia que queria o gado pintado. E todos os gados nasciam pintados. Quando Labão dizia, eu quero agora os gados pintados, e você vai ficar com os gados brancos, todos os gados nasciam brancos. Porque Deus era com Jacó. A bênção e a prosperidade em tudo não quer dizer que estamos certos, que estamos corretos com aquilo que estamos fazendo. A misericórdia de Deus, ela está agindo sobre a vida do homem. Porém, Deus queria tratar com Jacó. Deus precisava falar com Jacó a sós. E é sobre isso agora nós vamos fechar aqui. Deus, Ele quer falar com você a sós. Deus quer que verdadeiramente nós venhamos sair da comodidade e da aparência humana e venhamos entrar no val de Jaboque para ali ficarmos tete a tete com o Senhor. Para ali verdadeiramente termos uma luta pessoal com Deus. Travar uma peleja entre você e Deus. Lutar com Deus. Será que é possível? Aos olhos humanos não é possível.